Sr. Presidente, cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, professor Francisco Assis, o Sr. Relator, Conselheiro Rui Uião, é um gosto revê-los. É uma pena que este reencontro ainda não seja presencial, que tenha que ser feito à distância. Fica a esperança de que na próxima sessão legislativa esta discussão possa ocorrer já com todos no Parlamento. Sr. Presidente, o ano 2019 fica marcado, como já aqui foi referido, pelo primeiro excedente orçamental da democracia portuguesa, circunstância que nos obriga a olhar para este facto com especial atenção. Da leitura do relatório que acompanha a proposta do Orçamento de Estado para 2019, afiançava ao Governo que aquele excedente seria acompanhado de uma redução do esforço fiscal dos portugueses, mas o que a realidade nos mostra é que em 2019 a carga fiscal aumentou 0,1 pontos percentuais face a 2018, elevando-a para um novo máximo de 34,7% do PIB. Podemos ver no vosso parecer que, e passo a citar, o SES já em 2018 tinha assinalado que o montante total dos impostos e contribuições pagos constitui uma pressão elevada sobre as famílias e as empresas. Não podíamos estar mais de acordo. Podemos igualmente ler no dito relatório que aquele excedente era conciliável com uma trajetória sustentável da redução da dívida pública. O rácio da dívida pública em percentagem do PIB baixou em 2019, mas, em termos nominais, o valor da dívida pública foi de 250 mil milhões de euros, ou seja, um valor superior ao verificado em 2018. A dívida pública consolidada aumentou 966 milhões de euros. Também é verdade que o peso da dívida pública tem vindo a descer, mas é sempre bom recordar que para isso tem contribuído a descida das taxas de juros implícitas, muito também por conta da política do Banco Central Europeu. Mas, Sr. Presidente, já que falámos da dívida pública, era importante falarmos dos pagamentos em atraso, para fazer notar que o prazo médio de pagamentos de todas as entidades públicas permaneceu em 57 dias. E que o número de entidades de administração pública com prazo de pagamento superior a 60 dias permaneceu nas 52 entidades. E destas, 22 apresentam um prazo médio de pagamentos superiores a 180 dias, superiores a 6 meses, o que é absolutamente inacreditável. Ora, tudo isto é mau e a este propósito o SES não podia ser mais contundente quando afirmou que, e passo a citar, a manutenção destes níveis elevados de prazo médio de pagamento penaliza a tesouraria dos vários fornecedores das administrações públicas e onera o custo dos bens e dos serviços adquiridos, sendo sistematicamente sinalizada pela Comissão Europeia como uma das fragilidades das finanças públicas portuguesas. Podemos ainda ler no mesmo relatório que aquele excedente seria acompanhado de um crescimento do investimento público que deveria atingir a casa dos 4.853 milhões de euros, ou seja, o equivalente a uma subida de 10% face a 2018. E o que corresponderia a 2,3% do PIB. Pois, mas a realidade que nos mostra não é nada disto. O que a realidade nos mostra é que em 2019, face ao projetado, ficaram por investir aproximadamente 1.000 milhões de euros, com uma taxa de execução face ao orçamento está a ficar nos 44%, portanto, aquém do orçamentado. Significa isto que, em termos do PIB, a percentagem foi exatamente a mesma que já se tinha verificado em 2018, por seu turno é baixa, aliás é mais baixa do que aquela que foi alcançada, por exemplo, em 2015. E se em 2018 esse valor era mau, em 2019 é pior, até porque, como assinala e bem o parecer do SES, e passo a citar, considerando o investimento como um todo, verificamos que o mesmo é insuficiente para fazer face à reposição necessária de capital fixo, contribuindo assim para uma degradação da qualidade dos serviços públicos. Para além do impacto decorrente do investimento público se ter situado abaixo do orçamentado, o SES sublinha o efeito negativo sobre o normal funcionamento e a qualidade dos serviços públicos de uma prática cada vez mais presente de recurso à utilização de dotações profissionais para combater a suplementação realizada em várias áreas. Portanto, Sr. Presidente, resumindo e concluindo, diríamos que o excedente orçamental foi conseguido por força de, por um lado, uma despesa inferior à projetada, sobretudo por força da redução dos encargos com juros, e uma pronunciada subexecução do investimento público, não por falta de fundos, como aqui foi referido, mas por opção do Governo. Por outro lado, este excedente orçamental foi
alcançado com uma receita superior à projetada, sobretudo ao nível da receita fiscal e contributiva para a Segurança Social e Caixa Geral de Apresentações, que excedeu o crescimento das prestações, das pensões e outras prestações sociais em 202 milhões de euros. Ou seja, não se verificou nenhum dos pressupostos anunciados pelo Governo e que acompanharia o excedente orçamental que estava previsto e que estava plasmado no relatório que acompanhou a proposta de Orçamento de Estado. A verdade é que o Governo afirmou que iria fazer mais investimento público, mas não o fez, garantiu que iria diminuir a dívida criminal, mas não a diminuiu, assegurou que iria pagar a tempo e hora aos seus fornecedores, mas não o fez, avançou com a promessa de um alívio do esforço fiscal e das famílias, das empresas, mas isso também não aconteceu. Aqui chegados, Sr. Presidente, cabe perguntar se tudo isto não acontece por uma razão muito simples, como adiantou ou tal no seu parecer. O Governo sabe da visibilidade mediática que é concedida às propostas do Orçamento de Estado, circunstância que contrasta com o desinteresse mediático que é conferido à prestação de contas. Vai daí nada como fazer grandes anúncios nos primeiros, sobreestimando o investimento público e adianto a revelação das sobre-execuções da carga fiscal para momentos em que os cidadãos são surpreendidos com consolidações orçamentais mais favoráveis do que as antecipadas, induzindo estes de menos impostos futuros, que sabemos que depois, no ano subsequente, não se fica. Numa palavra, os eleitores são enganados. Muito obrigado.